Então hoje tenho uma lição que para alguns já é conhecida, que é o poder das suas palavras. Então a introdução diz que nós somos guiados, não é? O poder das nossas palavras pode afetar a nossa vida, na saúde, no casamento, nas finanças e nos filhos. E que é uma lei. A lei é igual como Provérbios 18, 21. Tudo aquilo que você falar com a sua língua e acreditar, tanto para o bom como para o mau, você vai ter. Vamos ver aqui uma passagem que vai ilustrar, é Tiago 3, no Novo Testamento. Tiago 3, capítulo 3, a partir do versículo 4. Não, podemos começar do princípio mesmo. E que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os barcos, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem ou mulher pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Então, com esta introdução desta passagem, nós vemos que é o que a gente, se tiver um bocadinho em atenção a certas conversas que por vezes nos apercebemos ao nosso lado, que tudo aquilo conduz para eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, e a pessoa fala ali os problemas dela todos. Para dizer o quê? Aí você pode aproveitar quando a pessoa está a abrir o coração, não é? E a falar as coisas que não deve, aproveita para falar de Jesus e dar-lhe o Jesus que cura. Mas a lição é sobre o poder das palavras. Mas muitas pessoas passam muita parte do tempo a falar a minha saúde,
os problemas, etc. E a palavra de Deus diz que nós temos que saber pegar nas palavras para falarmos. Então, podemos produzir palavras de vitória, de sucesso, de bênção ou de morte. Amém? Podemos abrir em Deuteronômio 30, no Velho Testamento. É uma passagem também conhecida. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Moisés falou ao povo. Moisés era a boca de Deus para falar para o povo, e diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, tu e a tua família, os teus filhos, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Então Deus nos propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Amém? Então a introdução também nos diz que uma das táticas, ou vamos dizer, dos esquemas do diabo, é influenciar a mente das pessoas com pensamentos destrutivos, pensamentos de destruição, de morte, de doença. Para quê? Para que você ponha em funcionamento a lei de Deus, que é aquilo que você falar e acreditar no coração, é isso que vai ter. É a quarta dimensão, só que em vez de ser para o bem, é para o mal. Para o mal que ele tem e quer fazer às pessoas: matar, roubar e destruir. Ele lança os pensamentos e a pessoa fica com a mente inflamada. Então você começa a criar coisas através dos pensamentos. Porque, vamos fazer uma comparação. Fé sobre uma coisa que você quer e deseja começa no coração. E você começa a falar essas coisas em existência. Pensamentos bons. Amém? Então, uma lei espiritual, vamos ver em Provérbios 18, Provérbios 18, 21. Eu até gosto de ler o 20, vamos ler o 20 e o 21. E que diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios, quando você abre os seus lábios e fala, se fartará. Agora leia comigo: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, a língua fala, comerá do seu fruto. Então você que é o responsável
pelas coisas boas, pelas coisas más que falam. Porquê? Porque se você acreditar no coração, vai ter. Porque a palavra de Deus diz, em Marcos 11, 23, tudo que você acreditar no coração e falar com a boca, isso vai acontecer. Porque é uma lei. Amém? Há pessoas que, prontos, não sabem mais, não aprendem, não aprenderam e falam coisas que não devem. Mas a palavra de Deus nos diz que as nossas palavras são sementes também. E tudo aquilo que nós semearmos, vamos colher. Então, se você semear ervilhas, o que é que vai nascer? Batatas? Vai nascer ervilhas. Se semear ervas daninhas, vai colher o quê? Saúde? Não vai. Vai colher aquilo que não quer. Então é importante, por isso é que esta palavra de Tiago 3 é boa, porque o varão que não tropeça em palavra é sábio. Então a gente deve ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque, vamos abrir Marcos 4, 26, toda a gente conhece. Isto é só para nós darmos uma reciclagem sobre esta mensagem, porque a palavra de Deus nos adverte para nós escolhermos vida, não é? Para deixarmos de parte a maldição, a morte, mas escolhermos vida, a bênção de Deus. E disse Jesus, Marcos 4, 26, e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. Mas se nós voltarmos para uns versículos atrás, nós vamos ver que o nosso coração, versículo 20, diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. O seu coração é o solo, é a terra. E as suas palavras são semeadas no seu coração. Tudo que você semear, vai ter. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos. Não é? A gente deve imitar os nossos pastores. E a Bíblia diz, eles dizem e nos ensinam que nós não devemos ver tudo o que passa na televisão. Porque tudo o que passa na televisão, por vezes, e a maior parte, cada vez vê-se mais, lixo, não é? Adultério, mentiras, o marido desta anda com aquela, e o marido daquela anda com aquela, e pronto, e tudo isso são sementes que a pessoa vê e por vezes vivem essas coisas e que acontecem em certas pessoas, porque são influenciadas pelo diabo.
É a história da minha vida. Pois é, mas é preciso ter cuidado com as sementes que você vai plantando no seu coração. Amém? Eu agora queria passar por uma parte que é de uma passagem onde eu até falei a semana passada. Vamos ver Marcos 5. Esta é diferente, estamos pertinho, estamos em Marcos 4. Marcos 5, 21 a 23. É a célebre passagem da mulher do fluxo de sangue, em que Jesus ia passando e o mestre da sinagoga, o Jairo, tinha a sua filha muito mal, de cama, à morte. E ele veio ter com Jesus, que ia passando. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E depois vem a história da mulher que falava palavras de fé, porque ouviu falar de Jesus. O versículo 28 diz assim: e esta mulher dizia, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu do seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, o poder, a unção, saiu de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver isto que fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E agora vamos voltar para a lição. E estando ele ainda falando, Jesus estava falando com a mulher, chegaram alguns do principal, empregados daquele Jairo, da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E agora nós temos que tirar daqui uma lição para a nossa vida. E Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? E agora repara o que Jesus disse. Jesus disse isto para quê? Para não como é que se diz? Como é que se diz? Oficializar isso. Oficializar
em como a menina estava morta. Jesus falou aquilo que ele queria colher. Não é? Você quer uma coisa, não é? Sabe que está mal, mas você tem que ser uma viúva de Sarepta. Porque aquela viúva, que a gente conhece a história, que ela era estéril, o seu marido já era velho, mas ela, de coração, mais o marido, concordaram em fazer um pequeno quarto no quintal que eles tinham, para quando o profeta Eliseu vinha, ou Eliseu, acho que é Eliseu, Elias, Eliseu ou Elias, bem, não estou certo. Quando ele vinha do Monte Carmelo, ele passava por ali, e a mulher disse ao marido: façamos aqui um quarto para quando o homem de Deus passar, repousar, descansar e depois seguir a sua caminhada. Então fizeram-lhe um pequeno quarto, comodamente, com uma pequena mesa, 2 cadeiras, não é? Uma cama para ele descansar. Mas o profeta, o homem de Deus, agradou-se daquela bênção, daquela coisa que eles fizeram, e ele recolhia-se ali. E então ele perguntou ao Geazi para saber o que é que podia fazer por aquela mulher. Eu só estou a querer contornar para lhe dar aquilo que você tem que fazer também, que nós temos todos que fazer, temos que todos praticar. Pois o Geazi disse ao profeta: eles são velhos, de avançada idade, ela é estéril e não tem filhos. Então ele decidiu e mandou-a chamar e disse-lhe: olha, o que é que tu queres? Eu tenho muita influência, não é? Ele é homem de Deus e ele tinha acesso ao rei, não é? E o rei podia fazer alguma coisa mais por eles, etc. E ela disse que não queria nada e tal. E então o profeta disse-lhe, está lá em 2 de Reis, acho que é o 4, acho eu, não tenho certeza. E então o homem de Deus disse: vais ter um filho dentro de tantos meses. E ela agradou-se e diz: não mintas à tua serva. E ela, naquela data, ela teve um filho. E o filho cresceu até aos 12 anos, está escrito. E ele, certo dia, o filho vai com o pai para o campo, não é? Trabalhar. E ele começou-se a queixar da sua cabeça: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai da criança mandou um empregado levá-lo à mãe. E a criança esteve no colo da mãe até ao meio-dia, e diz a Bíblia, e morreu. E ela pegou no filho, pôs-o deitado na cama do homem de Deus, fechou a porta sobre si e disse ao empregado: prepara lá o burrito, não é? E vamos ao homem de Deus. E ela, quando chegou ao homem de Deus, o homem de Deus não lhe disse nada, encobriu tudo, e o profeta disse a ela: vai tudo bem contigo? E ela disse: tudo vai bem. Vai tudo bem com o teu marido? Tudo vai bem. Vai tudo bem com o teu filho? Tudo vai bem. Mas o filho estava morto. E depois dela dizer: vai tudo bem com o meu filho, ela agarrou-se aos pés do homem de Deus e começou a chorar. E o profeta disse que o Senhor encobriu aquela passagem. E Jesus está aqui a dizer o quê? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 39. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair,
tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então, nós temos que fazer o quê? Há certas situações da nossa vida que estão a dormir, não estão mortas. Então nós temos que aprender a falar o quê? O mesmo que Deus. Nós temos que concordar com Deus. A morte e a vida estão num lado. A bênção e a maldição. E o que é que Deus nos ensina? Em Romanos 4:17. Podemos abrir. Estou a terminar mesmo. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Há muita gente que acredita que Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então temos que acreditar nas duas coisas. Deus vivifica os mortos, mas também temos que acreditar que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Mas se você não fala crendo no seu coração. Agora tenho aqui uma pequena exortação para si, que é ter medo de alguma coisa atrai isso a si. Ter fé em algo que Deus promete atrai isso a si. Medo é o oposto de fé. Quem é que percebeu? Senão eu dou um versículo. Dou-lhe o versículo já. Jó, capítulo 2. Onde está o Jó? Isaías. Livro de Jó. Jó, capítulo 3, perdão, versículo 25 e 26. Para confirmar aquilo que eu disse. Ter medo de alguma coisa atrai isso a si. E ter fé em algo que Deus promete atrai isso a si. Olhe lá bem para a sua Bíblia. Jó temia e aquilo que temia lhe aconteceu. E diz assim: porque o que eu temia me veio e o que receava lhe aconteceu. Na mente dele, ele já tinha medo que os filhos pecassem contra o Senhor Deus.
Então ele continuamente, de contínuo, fazia sacrifícios a Deus, pelos filhos e pelas filhas. Ele temia. E depois, versículo 26 diz: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Na cabeça dele, ele temia, ele tinha medo. E aquilo que ele estava com medo lhe veio, atraiu a ele. Então a escolha é sua. Fé é uma decisão e não um sentimento. Agora eu vou terminar com esta frase que diz assim: aquilo que acabámos de ler há bocado sobre a menina. Jesus estava a recusar-se a confessar, oficializar com as suas palavras a morte da menina. Jesus estava a falar os resultados que queria obter. A menina não está morta, mas dorme. Amém?